Bem-vindos ao canal GT, onde hoje iremos fazer menção da lição 8 Sala dos Adultos. Uma lição de humildade com data 25 de maio de 2025, texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Verdade prática: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Leitura diária para meditarmos durante a semana. Segunda-feira, Mateus 11, versículo 29. Aprendendo a humildade com Jesus Cristo. Terça-feira, João 5, versículo 30. Humildemente nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Quarta-feira, Filipenses 2, versículos 5 e 6. Cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus. Quinta-feira, Lucas 9, versículos 46 e 47. Marcos 9, versículo 34. O perigo de cultivar o sentimento de proeminência. Sexta-feira, João 13, versículos 10 e 11. Uma palavra consoladora de Jesus aos discípulos. Sábado, João 13, versículos do 12 ao 17. Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos. Leitura bíblica em classe. João 13, versículos do 1 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Uma hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Primeira introdução. O tema do nosso estudo é a humildade. Meditaremos sobre um texto bíblico que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Os 3 tópicos desta lição abordarão: 1. O exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. 2. Fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. 3.
promoverá um contraste entre humildade e ostentação. Essa lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo em nossas próprias vidas. Objetivos da lição: 1. Abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. 2. Correlacionar a humildade com o autoconhecimento. 3. Promover contraste entre humildade e ostentação. Segunda introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Palavra-chave: humildade. Tópico 1. Uma história real sobre a humildade. Subtópico 1. Lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa 13, versículo 1, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da Igreja pelo mundo. Subtópico 2. O desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Subtópico 3. Mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 13, versículos 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta
atitude humilde, é evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, João 13, versículo 3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João 13, versículo 15. Subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. João 5, versículo 30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, do 5 ao 6. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas 22, do 25 ao 27. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2, versículo 5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses.
Tópico 3: Humildade versus ostentação. Subtópico 1: Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Lucas 9, versículos 46 e 47. Marcos 9, versículo 34. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Subtópico 2: O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, Nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João 13, versículos 13 e 14. Subtópico 3: Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, versículo 29. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, versículos do 5 ao 8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Conclusão: nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.